Estamos em Fernão Joanes para a 6ª etapa do Campeonato Nacional de Motocross, em simultâneo com o europeu das 65 e 85 cm3. Temos muitos pilotos, uma caravana cheia no paddock que está a abarrotar e um público que está a vibrar ao máximo aqui em Fernão Joanes. Na classe de MX2, o líder do campeonato da Guga MX, o 144 Diogo Graça, a sentir-se muito à vontade aqui no Crossódromo das Lajes, foi o mais rápido da classe. Paulo Alberto, a fazer uma visita a terras portuguesas, fez o tempo mais rápido em MX1, o 211 do Team Alberto MX, a começar em grande logo de manhã. A classe de 65 cm3 era a mais concorrida deste fim de semana e os 35 pilotos à partida faziam mesmo a ponte do Intermarché vibrar só pela passagem. Cayenne Danion fazia uma partida à la carte e metia-se na frente desta primeira manga com muita autoridade, liderando do início ao fim e sem nunca dar a frente a mais ninguém, vencendo pelas cores francesas. José Manuel Zambudio esteve sempre em segundo, mas na última volta perdeu lugar para outro espanhol, Joel Canadas, que vinha a recuperar de um arranque menos bom. Tivemos 5 pilotos portugueses nesta classe, mas Bernardo Pinto ficava lesionado numa queda na manga de qualificação de sábado, Maria Milheiro abandonava nesta primeira manga e Gonçalo Cardoso, Rodrigo Barros e Tomás Santos seriam os únicos lusos em prova. Tomás foi o que se deu melhor e era nono à primeira volta, mas foi perdendo lugares até 13º ao ver a bandeira de xadrez. Canadas não voltava a errar nesta manga e era ele quem fazia o all shot para vir a ganhar a corrida. Zambudio vinha a recuperar de fora do top 10 e estava com um andamento infernal até cair depois do arco dos Jogos Santa Casa e perder hipóteses de subir ao pódio. Os dois franceses, Basile Piguat e Cayenne Danion, andaram sempre nas mesmas posições, segundo e terceiro respectivamente, e assim viriam a terminar. Quem tinha arrancado desta vez dentro do top 10 era Barros, ele que nos chegou a dizer que adorava este crossódromo das Lajes, mas mesmo assim veio a perder posições até ficar no 26º lugar final. Nesta classe das 65, Canadas vencia, Danion em segundo lugar e Piguat em terceiro. Na classe de maior cilindrada desta passagem do europeu por Portugal, víamos Daniel Rodrigues a conquistar a primeira curva desta primeira manga, mas não ficava por lá por muito tempo, porque Quentin Prunière metia a sua KTM da Bud Racing na frente e segurava-se à liderança até ao final. Maxime Grau era outro francês e vinha logo atrás, mantendo o segundo posto até ao fim. O italiano Simone Pavani esteve em terceiro nas primeiras voltas, mas o espanhol Vitor Puig andou às suas costas tanto tempo que acabou por lhe roubar o lugar. Pelo menos até que outro italiano, Valerio Lata, lhe fez o mesmo e passou à última volta. Igor Amorim andou sempre em disputa pelo 10º lugar, com muita garra, até cometer um erro na zona do caracol e descer para 14º. Afonso Gomes esteve sempre por perto e, com uma corrida mais cautelosa, acabava em 11º nesta manga. Na segunda manga era mais um piloto de fora do top 10 nos tempos que se evidenciava e fazia o all shot, neste caso o italiano Bacigalupo, até que Prunière voltava a mostrar o fruto do seu talento e se impunha ao primeiro lugar. Vitor Puig encaixava o segundo posto e foi intensa a luta pelo terceiro lugar, até que Valério Lata se instalou e não mais largou a posição. Fábio Costa já tinha caído na primeira manga e voltava a cair nesta, perdendo imenso tempo para meter a sua KTM a trabalhar e deixando por terra as suas esperanças de ser o melhor português na classe. Nesta classe de 85, os Prunière leva a vitória para a França, Puig, o espanhol, em segundo lugar e o italiano Lata em terceiro. O vulcão número 255 vinha em erupção nesta primeira manga de MX2 e saía na frente, mas havia contacto no mesa em curva e o açoriano ia ao chão bem cedo na corrida. Graça caía umas curvas depois e passava Renato a liderar, pelo menos até o espanhol Alex Montero passar por ele. O piloto da Moto Aspra cometia um erro à entrada da zona do caracol, perdia a traseira e Outeiro, que ia logo atrás, não conseguiu evitar a queda também. Não tivesse havido essa queda e teria sido bem interessante ver a corrida entre estes dois, porque Renato tem mostrado cada vez mais que também cá está para vencer. Graça, que tinha ficado em último com a sua queda no início e mesmo com a sua RMZ meio torcida, recuperou até ficar à frente da corrida, mostrando que está em plena forma e com um ritmo imparável. Freire tinha aproveitado a deixa
e andou umas poucas voltas em terceiro lugar até o Puto Maravilha recuperar o que já era seu e chegar ao final desta primeira manga com o terceiro posto. À segunda manga era Renato quem espremia melhor o sumo da sua moto para sair em primeiro e liderar por uma volta, até que Graça o passou e fugiu. Luís Outeiro saiu da grelha em quarto e teve que pressionar imenso o Freire, que aguentou bem os ataques do detentor do título de MX2. Logo depois passava Silva e carimbava o segundo posto. Renato ficava assim em terceiro, com uma curta mas tranquila vantagem sobre Alex, que vinha a recuperar lugares. E Charrua, a regressar ao campeonato depois da queda assustadora na Catedral, mostrou muita confiança e andamento suficiente para um quinto lugar nesta manga. Consegui arrancar em segundo, passado uma ou duas voltas consegui passar para a frente da concorrência e tentei atacar ao máximo e consegui ganhar a minha distância e nos últimos 5 minutos tentei gerir a corrida, não haver quedas, a pista está bastante perigosa e acho que fiz um bom trabalho, tenho que dar os parabéns à minha equipa Guga MX. Diogo Graça vencia a MX2, Luís Outeiro em segundo lugar e terceiro para Alex Montero. O líder do campeonato desta classe de MX1 foi quem saiu na frente para a primeira manga, mas o Paulo do Team Albertos MX subiu à sala de comando no início da viagem e deu um recital de pilotagem. Sandro Peixe ficou na posição seguinte, assegurando os 22 pontos do segundo lugar, com uma distância confortável para Sérgio Cano, que foi sempre terceiro na sua Husqvarna. Pinto também andou sempre em quarto lugar até ao final e Jonathan Marques ficou em quinto, mas sempre com Jorginho Leite a sufocá-lo praticamente desde o início, com vontade de lhe tirar o lugar. O andamento entre estas duas Yamaha estava tão idêntico que a diferença foi sempre de 3 a 4 segundos. O vencedor da primeira manga vencia logo a primeira curva desta segunda manga da classe e liderava mais uma vez até ao final com uma vantagem ainda mais larga. O piloto da Guga MX andou algum tempo a estudar onde passar Sérgio Cano e quando o fez já não voltou para trás, repetindo o segundo lugar da primeira manga. Daniel Pinto ficou em quarto, mas como terminou a prova sem ponteira de escape, foi penalizado em 5 lugares e assim eram Jorge Leite e Carlos Alberto quem fechava o top 5. A corrida correu bem, esta segunda manga consegui arrancar melhor, arranquei na frente, consegui gerir bem a corrida, aproveitei também para tentar puxar um bocado o ritmo de mim mesmo para conseguir treinar mais para o Brasil. E por isso estou bastante satisfeito com a pista, está muito técnica, muita pedra, é muito bom para mim para evoluir cada vez mais. O pódio de MX1 com a vitória de Paulo Alberto, Sandro Peixe em segundo e Sérgio Cano em terceiro. Na derradeira corrida deste fim de semana quente em Fernão Joanes, víamos praticamente um empate no all shot. Peixe saía pouquinho à frente de Alberto, que acabava por ter vantagem ao estar no interior da curva, ficando mais uma vez em posição para vencer. Peixe ia de guelra aberta a dar tudo, mas Graça passou antes da curva da Guarda, ainda na volta inaugural, a dar mais ainda. Os colegas de equipa iriam fechar o pódio desta Elite com a Suzuki de menor cilindrada num degrau acima. Sandro ainda lidera o campeonato de Elite com 120 pontos, frente a Graça com 101. Em quarto lugar nesta Elite ficaria Alex Montero com outra moto da classe de MX2 e Luís Outeiro, que tinha arrancado mal, fechava o top 5. Renato manteve o sexto lugar desde o início e Bruno Charrua era sétimo com uma volta a menos. Freire estava com dores na mão desde a queda numa das mangas da sua classe e comprometeu um melhor resultado, sendo Marques e Pinto a fechar os 10 primeiros deste leque de 30 pilotos. A próxima etapa do Campeonato Nacional de Motocross Jogos Santa Casa é em Carrazeda de Anciães, no dia 16 de junho. Agora,
verdade, mais uma vitória aqui em Fernão Joanes, venci as três mangas, estou bastante feliz. É uma pista bastante técnica, muita pedra e foi um bom treino para mim. Amanhã já parto para o Brasil, para a próxima etapa lá no Brasil no próximo fim de semana e por isso foi um ótimo treino. E assim no pódio de elite, Paulo Alberto em primeiro, Diogo Graça em segundo e Sandro Peixe em terceiro lugar.